É uma honra estar aqui do lado da Tânia, minha guru da mediação, minha mestre. Foi com quem eu aprendi tudo de mediação, com quem despertou meu interesse pela mediação, junto com a professora Samantha Pelágio. Então, estar aqui ao lado dela é uma honra para mim. Queria agradecer também ao desembargador César Cury, na presença da doutora Cláudia, pelo convite, e a presença de todos aqui, vários amigos e familiares. Bom, eu queria primeiro dizer para vocês o porquê da mediação e práticas colaborativas na alienação parental. Por que eu escolhi esse tema? A gente tem muito pouca bibliografia sobre mediação, que efetivamente faça esse link entre mediação e práticas colaborativas com a alienação parental. A gente tem diversas obras sobre mediação, diversas obras sobre alienação parental, mas nada que efetivamente conjugue os dois. E, além disso, práticas colaborativas, temos apenas 3 livros sobre práticas colaborativas traduzidas do inglês para o português, ou seja, de autores americanos. A gente não tem nenhuma obra brasileira que trate sobre práticas colaborativas. E, além disso, esse tema, os métodos autocompositivos na resolução de conflitos familiares são extremamente importantes porque envolvem crianças e relações que são continuadas no tempo. Então, o conflito, o judiciário, não é a melhor forma de resolver esse tipo de questão. Bom, então, eu comecei a reparar que o Poder Judiciário não dá conta de abordar essas questões familiares, não dá conta de abordar questões tão subjetivas e aspectos emocionais. Então, a gente precisa olhar para outras formas de resolução desse tipo de conflito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que está... De maneira nenhuma a gente vai exaurir o livro aqui. Eu vou dizer um pouquinho do que eu estou abordando no livro, mas eu deixo o convite a todos para depois, quem tiver interesse, ler o livro. Bom, para a gente entender todo esse contexto, a gente precisa entender de onde a gente veio, né? Todas as transformações que aconteceram no direito de família, na estrutura familiar, todas as transformações que ocorreram no seio familiar. E que a gente vem de uma família tradicional para uma família contemporânea, uma família que estava focada no pátrio poder, onde o pai ele tem o poder de gerir economicamente aquela família e de prover aquela família, e a mãe ela tem apenas uma tarefa de procriar, né? E quanto mais filhos aquela família tem, melhor. Então a gente sai desse contexto familiar em que o foco é a instituição familiar e a gente passa a focar no indivíduo, a gente passa a focar em cada indivíduo que compõe aquela família. E a relação entre esses indivíduos e o afeto entre esses indivíduos vai falar muito mais alto nesse contexto. E aí a gente passa também a falar, a tratar essas pessoas que estão dentro daquela família de forma mais igualitária. Então a gente deixa a gente deixa de tratar diferentes os filhos concebidos dentro e fora do casamento. A gente passa a falar de uma igualdade entre os filhos adotados e os filhos concebidos na constância do casamento. A gente deixa de falar de uma família apenas formada por um homem e uma mulher. A gente passa a falar de uma união estável, a gente passa a falar de um casal homoafetivo, a gente passa a falar de famílias plurais e a gente passa a falar das famílias mosaico. E aí, isso também, várias questões também mudam com relação ao divórcio. Isso significa que o divórcio, até 77, o divórcio, a dissolução do vínculo da sociedade conjugal, ele não era permitido.
né? Era um vínculo indissolúvel. Então, você desfazia a sociedade conjugal, mas você não desfazia o vínculo conjugal. E aí a gente passa para um momento, em 77, após 77, com a lei do divórcio, com a emenda constitucional número 9, a gente começa a falar da possibilidade do divórcio, mas ainda com vários trâmites e várias burocracias, porque a gente passa a falar não apenas da necessidade de um requisito temporal. Primeiro você se separa e depois você pode se divorciar, mas você só pode se divorciar depois de 3 ou 5 anos, dependendo do caso, e você só pode se divorciar depois que demonstrar culpa. Então, a gente ainda fala de culpa, né? Eu preciso dizer que o outro me traiu ou que o outro fez alguma coisa comigo para eu poder me divorciar. E só com a Constituição de 88, e a emenda constitucional de 66, a gente passa a poder se divorciar a qualquer momento, sem ter que comprovar culpa, sem ter que comprovar qualquer aspecto temporal. Então, é dentro desse contexto que a gente está falando de divórcio hoje. E aí é importante a gente sempre lembrar que o divórcio ele é um momento de transição na vida das famílias. Ele é um momento em que é o fim de um sonho que foi planejado, de um projeto que foi construído, né? Então, é um momento difícil, e aí muitas pessoas chamam como uma fase de luto, né? E existem vários aspectos durante o divórcio, existem vários tipos de divórcio. Um divórcio, por quê? E esses divórcios podem acontecer de forma sequenciada ou não, ou ao mesmo tempo. Alguns tipos de divórcio que eu até coloquei ali é a questão do divórcio físico, porque afinal aquela família que vivia junto sobre o mesmo teto, agora elas têm que se separar, elas vão virar 2 famílias. Então, elas precisam se reorganizar para dentro desse contexto, formarem 2 novas famílias. Existe um divórcio emocional, porque, nesse contexto, é o fim desse projeto de vida idealizado a 2, então, eles precisam se reestruturar também nesse sentido. Um divórcio financeiro, obviamente, porque aquele casal que tinha ativos e passivos, precisam se reorganizar para formar também essas 2 famílias. Então, a gente tem que pensar que um divórcio não é um momento, para muita gente, né, e a gente não pode generalizar, não é um momento de felicidade que a gente está soltando fogos. Pode ser que para algumas pessoas sejam. Então, e aí, quando a gente pensa no divórcio, a gente tem que pensar... Quando a gente pensa no divórcio litigioso, a gente tem que pensar que o juiz está tendo só um recortezinho daquela realidade daquela família, que é o que o advogado de cada uma das partes colocou ali no papel, o que ele ouviu na audiência de conciliação, o que ele ouviu numa audiência de instrução e julgamento, o que ele ouviu pelas testemunhas das partes. Ele não tem noção do tamanho e de tudo que está por trás daquela entidade familiar. E a verdade é, como a Tânia falou, o litígio acaba virando a forma que eles têm de continuar juntos. É a forma que eles têm de perpetuar aquela relação. E aí, no meio disso tudo, estão as crianças. Estão as crianças que se tornam invisíveis dentro desse contexto familiar, dentro dessas batalhas judiciais que são travadas no Poder Judiciário. E o olhar não é focado nessa pessoa que também está sofrendo, né? Se não a que mais sofre nesse contexto todo. Bom, então, daí surgem as práticas de atos de alienação parental. Porque, muitas vezes, esse é um meio de atingir o outro. Esse é um meio de descontar toda a minha raiva, todo o meu rancor em cima do outro, através do meu filho. O que acontece? A gente usa o filho como um escudo. Às vezes sem perceber, às vezes de forma proposital. E a alienação parental nada mais é que alterar a percepção do filho com relação ao outro genitor.
eu pratico diversas manobras até o ponto do filho projetar e introspectar que realmente aquele pai ou aquela mãe é má. Realmente estar com esse genitor é muito melhor. Então, é muito importante também a gente fazer essa distinção entre alienação parental e síndrome de alienação parental, porque a alienação parental são os atos praticados pelo genitor alienante. A síndrome de alienação parental são as consequências geradas à criança. Né? O que acontece depois de todas essas práticas, o que acontece com a criança dentro desse contexto. E aí diversos podem ser os conflitos que causam a questão da alienação parental. Pode ser um divórcio mal resolvido, alguma das partes ela se sente ferida, ela se sente ameaçada, e aí usa o filho como objeto de barganha. Pode ser também porque eu sofri alienação parental quando eu era criança. E aí eu não me... E é sempre aquela pessoa, né? Poxa, meus pais se divorciaram, eu não vou me divorciar. Eu não quero passar por tudo que eu passei. E depois vai e se divorcia e acaba implementando os mesmos atos que um dia ele sofreu. Aspectos culturais que podem levar à alienação parental, uma sociedade machista em que vai dizer, não, o filho tem que ficar com a mãe. Então, eu não aceito que o filho fique com um outro genitor por uma questão cultural. E uma questão também jurídica, que eu vou falar daqui a pouco, que é a guarda unilateral, que ela é propícia para a prática de atos de alienação parental. Por isso, a regra hoje no nosso Código Civil é a guarda compartilhada. Bom, eu vou dar 2 exemplos de alienação parental. Um é um exemplo recente da Glícia Brasil, ela é psicóloga do Tribunal de Justiça, e ela conta, né, um casal que acabou de se separar e a mãe foi traída. E aí foi determinada a guarda compartilhada entre esses pais. Só que sexta-feira o pai vai buscar a criança, quinta-feira ela começa a fazer a malinha da criança para ir para o pai na sexta-feira. No meio de fazer a mochila, ela já começa a xingar o pai, né? Porque ele não presta, ou não sabe se coloca a melhor roupa, a pior roupa da criança, porque afinal ela vai estar com a bruxa da sogra, então não quero que ela vá bem vestida. A criança, ela está tomando antibiótico, a mãe não avisa, e isso tudo para atingir o outro. Aí a criança tem intolerância à lactose, também não avisa o pai, não coloca o remédio da criança na mochila. E o que acontece? Isso só prejudica a criança, só ela sai prejudicada. Isso tudo porque eu quero prejudicar o outro. Isso tudo porque eu quero que o outro seja ferido de alguma maneira. E aí quando a criança volta e passa mal o final de semana inteiro, tá vendo? Você não soube cuidar dele. E aí outro exemplo, que é daquele documentário A Morte Inventada, que é um documentário que fala especialmente de alienação parental, é o caso da mãe que mente para o pai e para o filho. Eu estou falando mãe, mas pode ser o pai e vice-versa. A mãe diz para o pai que vai levar as crianças para a praia para encontrar com ele. E para as crianças ela fala que não, que o pai vem buscar. As crianças ficam arrumadas, esperando o pai chegar, e ele nunca chega. Tá vendo? Seu pai não liga para você. O seu pai realmente já tem outra família, que ele só quer saber daquela outra família, e ele não liga para você. E aí, para o pai que foi para a praia encontrar as crianças, olha, elas não quiseram ir, infelizmente. Eu não consegui levar elas até aí. Então, e aí até chegar à prática abominável de um mandado de busca e apreensão na porta da escola das crianças. Porque já que a mãe não quer devolver o filho, não quer que eu visite ou que eu veja o meu filho, minha última opção, minha única saída é ir pedir ao juiz que me dê um mandado de busca e apreensão, como se a criança fosse uma coisa, para tirar ele de lá à força. Enfim. Então, esse é
esses são alguns poucos exemplos de alienação parental, e existem casos ainda piores. Mas a verdade é que a gente tem vários estágios de alienação parental. A gente tem um estágio mais leve, que é aquele estágio em que as práticas de alienação, os atos de alienação parental ainda são mais sutis. Eu falo mal do outro genitor, mas ainda é pouco. Depois chega um estágio médio, em que começa o conflito de lealdade da criança. Eu não posso falar para minha mãe que foi legal estar com meu pai no final de semana, porque minha mãe vai ficar chateada. Ou eu não posso falar para o meu pai que eu tive uma viagem super legal, super bacana com a minha mãe, porque ele não vai gostar. Então, esse é um estágio médio. E um estágio mais grave, em que a criança ela passa a realizar as campanhas de hostilidade contra o outro genitor ela mesma. Não precisa mais ninguém estar falando para ela. É como se é o que a gente chama de um pensador independente. Ele começa a praticar essas campanhas denigritórias contra o outro genitor. Não quer mais ir para encontrar o outro genitor. E esse é o grau mais complexo e que, às vezes, talvez, as práticas colaborativas e a mediação não dê conta. Então, inúmeras são as consequências psicológicas, emocionais para a criança. A criança perde um laço afetivo, ela perde o laço afetivo com um dos genitores, que é o que está sendo alienado. Ela deixa de ter essa referência de mãe ou de pai. Muitos quadros de depressão, de incapacidade. Existem vários transtornos de identidade. Esse sentimento de culpa, porque quando a criança cresce, ela passa a perceber que ela não fez nada para isso aconteceu e ela não fez nada para evitar isso. Então, ela começa a se sentir culpada por não ter feito nada para prevenir ou para deixar o genitor que está sendo alienado mais perto dela. E até casos de suicídio. Então, vários princípios são violados na prática de alienação parental. E esses são os principais que eu coloquei aqui. O princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da convivência familiar, afinal, a criança está sendo privada de estar com um dos genitores, de estar com o seu pai ou com a sua mãe, e o princípio do melhor interesse da criança, que é o que realmente ele não está sendo observado de modo algum, porque o melhor interesse da criança não é ser privado da vida de um dos pais. A necessidade da criança é ter esse duplo referencial, é ter a formação com um pai e com uma mãe, ou com duas mães, ou com dois pais, né? Hoje a gente não pode falar... Hoje a família ela pode ser composta de várias formas, como eu falei antes, e ela precisa dessas duas pessoas para formar a sua identidade, para se formar como cidadão. E essa é a importância, principalmente, da guarda compartilhada, para prevenir atos de alienação parental. Porque quando a gente fala de guarda compartilhada, a gente está falando de uma corresponsabilização. A gente está falando de duas pessoas que se responsabilizam e que tomam decisões conjuntas para decidir a vida daquele filho. A vida, seja com relação à educação, seja com relação à saúde, seja com relação a todas as necessidades que aquele filho vai ter ao longo da vida. Então, essa é a importância da guarda compartilhada, que é a regra hoje no Código Civil. Diferente da guarda unilateral, que confere a só um guardião a tomada de decisão, a possibilidade de gerir a vida do filho. O outro fica como mero espectador, né? Então, mais uma vez, isso acaba impulsionando práticas de alienação parental. Se ela já não existe, ela pode começar a existir. Se ela existe, ela acaba se tornando ainda mais grave. E a importância do diálogo, que a Tânia falou. Até na guarda compartilhada, eu preciso de um mínimo de diálogo para eu tomar decisões a respeito da vida do meu filho. Minimamente, eu preciso conversar com aquela outra pessoa para que a gente possa tomar decisões conjuntas e se corresponsabilizar, uma corresponsabilização parental, a fim de tomar decisões da vida do meu filho. Então,
O diálogo, ele permite autoimplicação, de que maneira eu contribuir para o divórcio, de que maneira eu estou contribuindo para o bem-estar ou não do meu filho, de que maneira eu posso melhorar. Então, o diálogo, ele permite também visitar o lugar do outro. Porque, por que será que o outro está praticando atos de alienação parental? Será que eu estou impondo alguma coisa que está fazendo ele se proteger através de atos de alienação parental? Ou, ao contrário, o que está sendo alienado, ele tem a possibilidade de dizer, eu estou me sentindo alienado. Então, é necessário, esse diálogo é extremamente necessário para que, no final das contas, a gente consiga diferenciar relação conjugal da relação parental. E aí entram as práticas colaborativas e a mediação. Por quê? Quando esse diálogo está falho, ou ele se esvaiu, ele não existe mais, a gente precisa buscar outras formas de recompor esse diálogo para que questões, pelo menos em relação à vida dos filhos, sejam debatidas e sejam realizadas. E como é que a mediação... E aí, aqui eu não vou exaurir, porque a mediação é muito mais que isso, eu não consigo exaurir o tema, mas como que a mediação pode promover esse diálogo? A mediação é um método autocompositivo de resolução de conflito, através do qual um mediador ou dois mediadores, ele visa facilitar o diálogo entre as duas partes, no caso, entre os pais, né? E ele é um terceiro imparcial, neutro, ou seja, ele não está ali para dizer quem está certo e quem está errado, como um juiz, que vai ali julgar, que vai sempre ter um vencedor e um perdedor. Aqui não. Aqui eu quero achar dois vencedores. Aqui eu quero uma solução ganha-ganha, onde todo mundo saia ganhando. E ele, através de técnicas de comunicação e de negociação, vai ajudar essas pessoas a construírem acordos que sejam de benefício mútuo e que sejam prospectivos no tempo. E isso é o mais importante, porque a criança, ela vai se desenvolvendo e ela vai tendo novas necessidades, e esse diálogo, ele precisa existir, esse canal de diálogo precisa existir de alguma forma. E aí eu selecionei três aspectos da mediação que eu acho extremamente importante dentro da alienação parental e que pode ajudar muito a evitar ou acabar com atos de alienação parental. Primeiro é a comediação. A comediação são dois mediadores atuando em conjunto a fim de ajudar aquelas partes a chegarem num acordo de benefício mútuo. Só que esses comediadores, eles podem ser formados de diferentes formas, eles podem ter backgrounds diferentes. Então, um pode ser formado em psicologia, o outro pode ser formado em direito. E eles juntos conseguem auxiliar de maneira mais ampla aquela família e até identificar casos de alienação parental. Os especialistas externos que podem ser trazidos para a mediação. Se o mediador ele não tem know-how, ele não sabe sobre as questões de alienação parental, é possível, sim, que ele indique um terceiro, ou mais de um terceiro, e aí a família escolhe para que cuide especificamente de atos de alienação parental, que tem essa expertise necessária para cuidar desses atos. E, por fim, a rede de pertinência. O que é a rede de pertinência? É você trazer para a mesa de mediação pessoas que estão intimamente ligadas aos mediandos, as partes que estão naquele conflito e que, de alguma maneira, vão influenciar no resultado daquela questão. Não adianta sair da mesa sem envolver a rede de pertinência, se depois essa rede de pertinência vai atuar contra aquele acordo, de alguma forma. Um avô ou uma avó que realmente corrobora com os atos de alienação parental praticados pelo seu filho ou pela sua filha. Ou uma avó e uma avó que podem ajudar a exterminar esses atos de alienação parental. Então, por que não trazer eles para a mesa? Por que não trazer eles junto com os mediandos e com esse olhar voltado para o filho para cuidar desses aspectos?
Bom, as práticas colaborativas, elas surgiram nos Estados Unidos. Como eu falei, a gente tem muito pouca bibliografia sobre isso aqui no Brasil. A gente tem 3 livros traduzidos do inglês para o português. E ela é uma ferramenta muito eficiente, porque ela se utiliza de ferramentas da mediação, de técnicas de comunicação, de técnicas de negociação, mas a gente não tem a figura do mediador. A gente tem a figura de 2 advogados colaborativos, como a Tânia falou, já explicou, que assinam um pacto de não litigância. O que isso significa? Eles se comprometem a atuar só na fase negocial. Eles se comprometem a não ir para o judiciário se aquela questão familiar não for resolvida através do acordo, se a questão familiar não for resolvida através da negociação. Isso é muito importante, porque as pessoas se desarmam. Elas podem apresentar documentos sem ter o medo de depois isso ser levado para o judiciário. E o mais importante, também importante, a equipe colaborativa, a equipe multidisciplinar, envolvida no contexto das práticas colaborativas. Os advogados colaborativos, eles vão auxiliar as partes a pensar em alternativas que sejam benéficas para todos, pensar em formas de resolver aquele conflito, vão olhar para a criança e vão ajudar nas questões jurídicas e vão atuar colaborativamente com o outro advogado. Agora, eles não são mais ex-adversos. Eles não precisam, um precisa perder para o outro ganhar. Na verdade, todo mundo tem que sair ganhando. Todo mundo é um olhar para a família. É óbvio que eu vou defender os interesses do meu cliente, mas em que medida eu consigo conjugar os interesses do meu cliente com os interesses daquela família que eu estou atendendo. E aí, o Ron Noske, que é um dos americanos também, que a gente traduziu o livro dele para português, ele fala, né, que o conflito ele é 80% emocional, 80% de aspectos subjetivos e 20% dele é questão jurídica. Ou seja, é muito mais do que quem fica com o quê, muito menos jurídica e muito mais aspectos subjetivos. E aí vem os profissionais de saúde mental, que a gente chama de coaches. Podem ser psicólogos, terapeutas, podem ser assistentes sociais. Eles vão ajudar a cuidar dos aspectos emocionais e subjetivos daquela família. Eles vão contribuir também para as habilidades de comunicação entre aquelas 2 pessoas que não conseguem mais dialogar. Então, eles vão focar nas questões emocionais e vão ajudar a família nesse sentido. E aí entra também a figura do especialista em criança e adolescente, que é a pessoa que vai dar voz à criança nesse contexto todo. É a pessoa que vai trazer os interesses daquela criança e, mais ainda, dentro desse contexto, a criança não tem mais aquele conflito de lealdade. Aquele conflito que eu falei. Eu não posso dizer isso porque a minha mãe não vai... Eu não posso dizer que é bom estar com meu pai porque a minha mãe não vai gostar. Então, ele entra dentro de outro contexto, que é um contexto que foge do judiciário. E, por fim, o especialista em finanças, se for o caso de um patrimônio vasto e grande que precisa ser dividido entre, agora, aquelas 2 novas famílias que estão surgindo. E aí existem 3... E aí eu pincelei, né, e é muito mais que isso, 3 princípios que são comuns à mediação e às práticas colaborativas e que são extremamente importantes na questão da alienação parental. O princípio da autonomia da vontade, porque são as partes agora que são detentoras da decisão. Você não delega mais para um terceiro, para o juiz, a decisão da sua vida. E quem é melhor do que as próprias partes para decidir sobre a sua vida? Para decidir como a sua vida vai funcionar depois do divórcio? O que é melhor para o seu filho, para o filho comum? Então, a autonomia da vontade, que começa desde o momento em que eu opto pela mediação ou que eu opto pelas práticas colaborativas,
até o fim, até a realização de um acordo. Os advogados são importantes? São importantes, mas quem é protagonista aqui, quem são os protagonistas, são as partes. O princípio da não adversariedade. Eu deixo de falar, mais uma vez, de um contexto de briga, de argumentação e contra-argumentação, para falar em um contexto colaborativo, em um contexto em que o objetivo final é construir um acordo que seja de benefício mútuo, que seja bom para todo mundo. E, por fim, o princípio da confidencialidade. Isso traz muito mais transparência e traz muito mais... As pessoas ficam muito mais à vontade de dividir e de trazer documentos importantes do que no contexto judiciário. Afinal, no contexto do judiciário, pode ser que aquilo que eu estou trazendo seja usado contra mim. Então, eu só vou levar o que vai me beneficiar. E que, de alguma... Porque, afinal, eu preciso ganhar aquela batalha. E aqui a gente não está falando, de novo, de um vencedor e um perdedor. A gente está falando de uma família onde todo mundo tem que sair ganhando. Então, inúmeras são as vantagens em relação ao Poder Judiciário, porque a mediação e as práticas colaborativas vão visar o diálogo entre as partes, porque sem um mínimo de diálogo é impossível a gente chegar num consenso e num acordo que faça sentido para todo mundo. A gente consegue cuidar dos aspectos subjetivos e de ordem emocional, o que o judiciário não dá conta, não só pela quantidade de processos que chegam no judiciário, mas porque, mais uma vez, o juiz ele só está olhando aquele recorte da realidade, aquela folha, aquela petição que o advogado fez, ou aquela audiência em que ele pôde ouvir as partes. Mas é muito maior que isso. E a gente passa a pôr fim na lógica adversarial, do perde e ganha. E eu sou melhor pai porque eu ganhei uma batalha judicial, ou eu sou pior pai porque eu perdi. Não é mais isso que a gente está falando. E aí entra a redução, mais um benefício, e esse benefício é muito importante quando a gente fala de alienação parental. A questão da redução dos custos financeiros e do tempo na resolução do conflito. Por quê? No judiciário, a gente não sabe quanto tempo aquele conflito vai demorar. Precisa intimar as partes, precisa apresentar a petição, depois tem uma audiência, depois tem uma prolação de uma sentença, depois pode recorrer. Então, e isso tudo está intimamente ligado ao custo financeiro daquele litígio. Quanto mais se protrai no tempo, maior o custo e, consequentemente, as práticas de alienação parental elas se perpetuam no tempo. Então, um processo que leva 10 anos, imagina, essa criança que não está tendo contato com o filho ou que está sendo alienado do filho, é muito difícil ele conseguir retomar esse contato, essa convivência, esse afeto com o filho. Então, pode ser que 10 anos eu já não consiga mais voltar atrás. E pode ser também, a lei de alienação parental, ela traz como punição do genitor alienador a inversão da guarda. Como assim inversão da guarda? Eu estou falando do melhor interesse da criança. Inverter a guarda é o melhor interesse da criança? Então, a questão do tempo, ela é muito importante. E aí, a mediação e as práticas colaborativas, elas entram mais uma vez como a melhor forma de resolução na medida em que o tempo é das partes, não é do juiz, não é do Poder Judiciário. São elas quem vão definir em quanto tempo elas vão conseguir realizar um acordo, enfim, o tempo são elas que mandam. E aí volta o protagonismo das partes, que é um dos princípios e dos pilares da mediação e das práticas colaborativas. Autonomia das partes, então, mais uma vez, elas sendo decisoras e responsáveis pelo que está pelo acordo, enfim, por tudo que vai acontecer dali para frente. Isso é muito importante nesse último ponto, habilidade para resolver conflitos futuros, porque é na medida em que eu consigo resolver, eu passo a saber como resolver conflitos com outro genitor, eu consigo resolver não só aquela questão do divórcio na mesa de mediação ou na mesa das práticas colaborativas, mas também futuramente
em qualquer outro conflito que venha a surgir. Porque, como eu falei, as necessidades da criança mudam, as necessidades mudam ao longo do tempo. E é isso. O que há, na verdade, a desconstrução de um conflito para a reconstrução de uma relação. Não é que os pais vão voltar a se amar, não é que pode ser que aconteça, mas não é que o casamento vai ser retomado. Mas é você poder conviver minimamente, dialogar minimamente com o outro genitor, sempre pensando no melhor e no melhor interesse da criança e no bem-estar da criança. E aí as vantagens para a criança, elas são preservadas desse ambiente judicial, são preservadas das disputas judiciais, que imagina para uma criança ir para o Poder Judiciário falar com quem ela prefere ficar, né? Se é com a mãe ou com o pai. Isso é muito doloroso para uma criança, e isso pode trazer efeitos de transtornos psicológicos para o resto da vida de uma criança, e falar no judiciário. E aí menos impactos e desgastes emocionais dessa criança e, consequentemente, a prevenção de atos de alienação parental. Isso não é o livro todo, eu pincelei algumas coisas, assim, aspectos que eu acho mais importantes. Então, aqui fica a reflexão: quem é mais importante para decidir as questões daquela família, se não a própria família? Como inibir ou prevenir atos de alienação parental através de métodos autocompositivos de resolução de conflito. Fica o convite aqui para todo mundo. A gente vai fazer o lançamento aqui na sala ao lado. Eu espero ver vocês lá também. Obrigada.